O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é do que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Podemos começar a nossa reflexão nesta homilia, neste sábado, com este versículo. Mas podemos também já fazer uma pergunta, nos perguntarmos: como é que se recebe o reino de Deus como uma criança? O que você precisa fazer para receber o reino dos céus? Como? Se assemelhando a uma criança. Penso que nós podemos começar com uma oração a Jesus, voltarmos o nosso coração para Ele, para juntos rezarmos: Jesus, dai-me aquilo que te agrada nas crianças. Vamos rezar juntos? Jesus, dai-me aquilo que te agrada nas crianças. Certa vez eu ouvi essa oração de uma irmã de comunidade e nunca mais eu esqueci, e nos ajuda na reflexão também nessa Santa Missa. O que nas crianças agrada a Jesus nós não sabemos totalmente, a gente especula, mas nós podemos pensar juntos nesta Santa Missa. Nós sabemos que nem as mulheres, as crianças não eram contados. Então, quando tinha uma reunião, quando eles iam lá naquele episódio da multiplicação dos pães, sem contar mulheres e crianças. Então, na mentalidade daquela época, o reino de Deus tinha um endereço certo. Era para adultos, conscientes e homens. Mas Jesus ele já quebra essa lógica quando se aproxima das mulheres, realiza cura nas mulheres também. E agora, no Evangelho de hoje, ele fala das crianças. Então não é apenas para adultos conscientes e homens apenas. Então não há exclusão, há um convite de inserção no reino de Deus. Então, para adultos, homens, mulheres e crianças. Porque o reino dos céus, o céu é graça. Então você por si só não é capaz de se dar o céu. Você não conquista o céu, você recebe o céu. É uma graça oferecida e você passa com sua vida a corresponder a este tão grande dom. Mas os seus atos, isso que você faz, não são méritos seus, não é um mérito seu, o céu, é graça. A única coisa que nós podemos conseguir por nós mesmos, a única coisa que você pode se dar a si mesmo, diríamos assim, é o inferno. Essa realidade sim, com suas escolhas, quando você vai negando as realidades de céu na sua vida, você se joga no inferno. Deus também não te dá o inferno, você se joga lá. Então aprendamos a escolher bem, a escolher coisas boas para participarmos dessa tão grande graça que é o céu, o reino de Deus em nossa vida. Quando se fala de nossos méritos, a nossa oração é correspondência àquilo
que nós fazemos para corresponder ao amor primeiro de Deus por nós. Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhor. Dai-nos, Senhor, aquilo que te agrada nas crianças. Jesus, com o gesto de hoje, quebra o orgulho dos discípulos. Os discípulos precisariam se assemelhar àqueles que nem eles valorizavam. Então, eles não valorizavam as crianças e no evangelho de hoje, nessa liturgia, eles recebem uma espécie de tapa na cara. Agora, seus discípulos precisam se assemelhar a crianças que nem são conscientes e que eles nem consideravam merecedoras do reino de Deus. Então, o Evangelho trata de ver o que nas crianças agrada a Jesus, mas, sobretudo, o ponto que nós chegamos agora, o que nos discípulos não agrada a Jesus. Aqui a gente dá um salto. Não se trata mais de rezar pedindo a Deus o que nas crianças, ao olhar as crianças, tem alguma coisa que agrada a Jesus. Mas se trata agora de perceber o que nos discípulos não agrada a Jesus. Então, naquela cena do Evangelho, alguma coisa nos discípulos não agradava a Jesus. Você consegue parar e refletir o que na sua vida não agrada a Jesus? Nós pedimos para que Ele nos desse aquilo que nas crianças o agrada. Mas você sabe dizer para Ele em oração quais são os gestos, o que você tem feito de escolhas na sua vida que não agrada a Jesus? Você consegue dizer? Será que os discípulos conseguiram dar este salto de reflexão no Evangelho? Vinde a mim as criancinhas, porque o reino dos céus, o reino de Deus, é para os que se assemelham a ela. E os discípulos, provavelmente, não eram semelhantes às crianças. E nós, com nossa vida, temos agradado a Jesus? O que agrada a Deus nas crianças provavelmente seja a simplicidade, a confiança, a capacidade de se admirar e tratar todas as coisas como se fossem novas. E o que em nós não agrada a Jesus? Queira com sua vida, com o seu coração, neste sábado em que celebramos a memória da bem-aventurada Virgem Maria, que com sua vida disse sim a Deus, não um sim parcial, mas um sim definitivo. Aprendamos que as escolhas, as nossas decisões definitivas por Deus é agradável a Ele. Aprendamos com ela a dizer sim, aprendamos a ser todos, aprendamos a ser inteiro. Eu quero ser inteiro de Deus, assim como a Virgem Maria foi toda pura, toda bela, toda cheia de graça de Deus e toda inteira de Deus. Assim também nós podemos ser, assim seremos agradáveis a Deus, assim nós alegraremos o coração de Deus. Na primeira leitura, vimos que nossos caminhos, nossos trajetos têm o olhar de Deus. Ele nos olha, cuida de nós e nos convida à conversão. Nos convida a refletirmos, como vimos no Evangelho, o que não o agrada em nossa vida. Porque nós somos observados, Ele nos olha com amor, nos olha oferecendo o céu, e porque Ele nos olha, nós correspondemos todos os dias com a nossa vida. Por isso, com o salmo, com o salmista, que é a nossa oração também neste dia, nós podemos manter esta certeza.
uma vez que na primeira leitura foi dito: os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor e não podem ficar ocultos aos seus olhos. Deus nos olha a todo momento, nos convida, insiste para que a sua escolha seja escolha de céu, não de inferno, escolha de manter-se na graça, neste dom recebido, e não a escolha de se jogar no inferno. Ele cuida de nós. E com o salmista, a oração que nós fazemos: o amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre para sempre. Então, quem respeita o Senhor consegue descobrir o que em seus gestos, o que em sua vida é agradável a Deus. Incline por um instante a sua cabeça. Senhor, revela-nos o que em nós não te agrada. Revela ao nosso coração o que nós podemos fazer para nos assemelharmos às crianças, Senhor. Aquilo que nelas te agrada, Senhor. Mas, sobretudo, antes de descobrirmos, nós precisamos, com a nossa vida, com a nossa oração, entregar a Ti, nesta liturgia, o que em nós não te agrada, o que nos afasta da vida com Deus, o que nos afasta da graça. Transforma o nosso interior, Senhor. Transforma o nosso coração, para que não sejamos mais os mesmos, para que não guardemos rancor, ódio, para que tenhamos a decisão de perdoar nossos irmãos, assim como as crianças que brincam, depois tem alguma discussão com os colegas, com os amigos, mas passa poucos minutos, eles já estão bem novamente, já estão conversando como se nada tivesse acontecido. Dai-nos, Senhor, a graça de um coração aberto a perdoar os irmãos, a nos reconciliarmos. Dai-nos, Senhor, um coração capaz de te amar, um coração capaz de tomar uma decisão definitiva por vós. Eu escolho por Ti, Senhor. Escolho viver inteiramente em Ti. Ainda assim, com os olhos fechados, leva a mão ao teu coração, essa liturgia que nos faz examinar a consciência, examinar o interior, para corresponder a Deus. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez, em minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez, em minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Você pode ir respondendo ao Senhor, porque sabemos quem somos, sabemos o que fazemos. Deus também conhece tudo isso.
mas nós confiamos em Ti, Senhor, em Tua misericórdia. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!